Será que você me vê bem aí? Vou tentar pegar um pouco de claridade. Eu tô no meio das árvores aqui, no meio de um bosque. Acho que dá pra ver agora. Tá de noite. Eu sou desses, eu me sinto mais seguro de noite, no meio da natureza, sem ver onde eu tô pisando. Sinto minha vida muito mais respeitada ali do que às vezes meio-dia no centro de uma grande cidade. Isso não é uma apologia para você se meter em qualquer meio de mato e passar perrengue por minha causa. Mesmo porque a natureza ensina pra gente que a gente tem que observar muito bem a lei de causa e efeito. Onde é que você tá indo? Aqui é um ambiente relativamente controlado, que eu sei que tá tranquilo, embora seja pura natureza. Mas é curioso isso, né? Onde eu sinto minha vida, onde a gente sente a nossa vida ser nutrida, onde a gente se conecta, que faz a gente sentir que o lugar também se conecta, nutrindo a nossa vida. Eu gosto muito disso aqui. O Paulo Sérgio Saraiva, Paulão, um grande abraço para você. Mandou uma mensagem para mim no Instagram. Me segue lá, @yuri.levy com Y, Yuri com Y, Levi com Y também, YURI.LEVY. Paulo mandou uma mensagem pedindo uma orientação e eu acho que eu tenho algo a partilhar com vocês em relação àquilo que ele pediu, que é aquela questão, cara, que é uma questão básica que eu acho que pega a gente sempre como humanidade, né? Uma coisa mais geral. Ele estava comentando sobre aquele negócio de assim, que depois de um tempo ele meio que se desligou de Deus, parou de rezar. Ele até estava seguindo lá o Sadhguru, mas não conseguia seguir o sadhana certinho, fazer os dias todos corretos, porque dava uma desanimada. E aí ele não conseguia mais meditar. Não é que ele não conseguia, ele ficava meio desanimado para rezar também. E assim, dava aquela rezadinha de vez em quando, só para garantir, sabe? Só para dar aquela agradecidinha pelo sim, pelo não, vamos lá. Mas que ele estava se sentindo assim, poxa vida, ele queria ter essa ligação com Deus. Ele estava vendo outras pessoas à volta dele falando sobre Deus e falando com a boca cheia, assim, e vendo que estava funcionando, que estava dando certo na vida dessas pessoas. Mas ele estava nesse desânimo, ele estava nessa questão que ela é muito emblemática pra gente, né? Quem não, quem nunca. O que eu senti de falar pro Paulo, venha comigo aqui, é o seguinte, gente, a gente não consegue se sentir, ou vamos colocar diferente, a gente só consegue se sentir motivado numa relação. A gente tá falando de uma relação, a relação com Deus, mas é uma relação. A gente só consegue se sentir motivado numa relação quando essa relação tem reciprocidade. Não adianta falar ao contrário, porque você não vai ficar mandando mensagem para aquele seu contatinho 5 anos seguidos, todo dia mandando bom dia, sendo que o contatinho não vai te responder nenhuma delas. Chega uma hora que você desanima. Não é? Vamos falar sério, assim, humanamente? Chega uma hora que, se não tem reciprocidade, você vai desanimando. E talvez, o Paulo, você deva estar passando por um momento em que, no fundo, você sente isso. Poxa vida, tô rezando, tô fazendo, mas as coisas parecem que não estão, né? E aí Deus, né? Poxa vida. Agora, será que Deus
não é recíproco? Ou será que a gente que não está se permitindo, se alinhando, se conectando para experienciar a reciprocidade dele? Tem aquele livro lá, o Conversando com Deus, do Donald Walsh lá, esqueci o nome dele, acho que é isso, que ele pergunta, né, para Deus, inclusive, né, esse é o intuito do livro, se Deus fala com as pessoas, né? E a resposta de Deus no livro é que sim, o tempo todo. Mas ele termina com uma pergunta, ele fala assim, mas quem é que para escutar? Deus, ele tem uma linguagem absoluta. Ele fala através de uma folha que cai, de um sinal. Ele fala a linguagem que eu entender. Se eu combinar com o meu inconsciente que a linguagem que eu vou entender de Deus são horas iguais, é 11:11 no relógio, ele respeita inclusive a forma com a qual eu assumo de legibilidade para essa comunicação. Mas que linguagem que a gente está combinando com Deus? Será que a gente está parando para ouvir? Às vezes eu falo de milagres na minha vida, para as pessoas à minha volta, e às vezes parece que eu sou chato, porque porra, só eu que estou falando dos milagres que Deus faz. Cadê vocês falando de milagre que ele faz? E fica, mas não sei se faz. Porra, você senta com a pessoa, você olha a trajetória da vida dela, é milagre atrás de milagre. A pessoa que não está olhando e reconhecendo que é milagre atrás de milagre. Não é um ou outro que é privilegiado. Mas como que a gente está se conectando? E tem uma coisa importante, que aí vai para a questão da meditação também, que eu acho que é o ponto. Quando você tem um diálogo, quando você tem uma relação, uma conexão de reciprocidade, faz parte da elegância, faz parte da educação, do respeito, você parar quieto para ouvir o outro, não é? Porque tem aquela pessoa que você tá falando com a pessoa, ela tá aqui, ó, cortando, atravessando, só falando dela, não deixa você terminar. Ou ainda, né, uma grande autossabotagem. A pessoa tá falando, mas ao invés de você estar prestando atenção, ouvindo, você tá internamente julgando. Você já tá inventando coisa por cima do que ela tá falando, você não tá nem ouvindo. E gente, com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Quando que a gente para escutar a linguagem dele? Conhece aquela frase clássica? Na oração a gente fala com Deus, na meditação a gente ouve Deus. A meditação é fazer o silêncio. A meditação nada mais é do que o nosso ato de educação e de respeito para saber ouvir a linguagem do amor do Criador. É o treino de elegância da nossa alma, a meditação. Para que a gente saiba ouvir, para que a gente saiba ser canal, para que a gente consiga se comunicar na linguagem do amor, na linguagem que for legível para cada um, com absoluto, com Deus. A gente está fazendo esse silêncio, a gente está buscando reconhecer o milagre que ele está fazendo, a gente está buscando reconhecer da onde ele tirou a gente, para onde ele colocou agora, e aí de repente vem um desafiozinho e você já perde a fé. Ramakrishna Paramahansa já dizia que a gente tem memória curta para os favores divinos. Ou era Yogananda que dizia isso? Agora esqueci. Mas é isso aí mesmo. A gente tem memória curta para os favores divinos. Memória curta. Será que a gente está... Será que é Deus que não está sendo recíproco? Ou será que é a gente que não está se conectando, a gente que não está prestando atenção? Não está reconhecendo a reciprocidade dele? Porque também tem uma coisa, se você está num relacionamento e você está fazendo tudo pela outra pessoa e ela não reconhece, você cria uma cisão. Mas o outro está fazendo, mas você não está reconhecendo. E eu acho que retirar esses véus é a grande aventura da jornada humana, né?
da gente reconhecer que nós estamos aqui por um ato de absoluto amor. Nós estamos aqui não é pra gente se ferrar, pra gente se lascar, pra gente ser testado. A gente tá aqui para reconhecer que a cada segundo Deus me ama absolutamente, por me amar absolutamente, Ele me tá ninando nesse lugar, nesse aqui, nesse agora, me embalando, só pra eu estar falando com você. Olha quanta coisa, quanta perfeição existe. Eu tô me comunicando, você tá me ouvindo, a gente tem recurso, a gente tá sustentado numa terra, a gente tá num corpo que funciona numa perfeição maravilhosa. A gente tá conseguindo pensar, a gente tem liberdade para decidir o que a gente quer escolher, decidir disso aqui ou não. É tanta perfeição. E tudo isso é amor. Às vezes a gente não percebe, é amor. Então é o seguinte, uma relação sem reciprocidade cansa, enche o saco, a gente vai para outra coisa. Mas será que a nossa relação com Deus realmente não é recíproca? Ou será que não tem muito mais lapso da nossa parte? E digo isso humanamente, inclusive assumindo também da minha parte. Será que é Deus que não fala ou é a gente que não escuta? Será que é Deus que não fala ou é a gente que não para ouvir? Será que é Deus que não fala ou é a gente que não aprendeu ainda a ouvir? Na minha vida, na minha experiência, eu posso falar por mim, Deus sempre foi recíproco. Infinitamente muito mais recíproco do que qualquer ser humano. Por isso que eu tenho uma relação muito próxima, assim, muito direta com Deus. E muito presente isso na minha vida. Porque eu sou uma pessoa rebelde também. Eu sou uma pessoa rebelde. Se lá atrás eu já tivesse percebido que Deus não era recíproco, do jeito que eu sou rebelde para umas coisas, aí eu já tinha me concentrado em outras coisas. Eu só continuei, só sustentei, só trouxe isso para minha vida muito bem ancorado, porque Deus sempre foi recíproco comigo, sempre, sempre. Mas tem certos momentos na vida em que parece que Deus não ouve. Tem certos momentos na vida, aqueles momentos de dificuldade e tal, que parece que Deus está distante, que Deus está calado, que Ele está só observando, que parece que Ele tá ali observando, né? Às vezes parece até que Ele não está fazendo nada. Mentira, se Ele não estivesse fazendo nada, a gente não estaria nem aqui para pensar que Ele não está fazendo nada. Se a gente está pensando isso é porque Ele já está fazendo tudo, inclusive dando todo o suporte para a gente existir e poder pensar inclusive o que a gente quiser. Com sabedoria ou com ignorância. Ele está fazendo tudo, sempre. Mas sim, existem momentos da nossa vida que, poxa vida, cadê, né? Que é o clássico, a noite escura da alma, não é? As tradições chamam de a noite escura da alma. São aqueles momentos assim, de desafio, né? De aprendizagens um pouco mais austeras, né? Que incomodam. E a gente reza, e a coisa aperta. E a gente não vê solução, e a gente acha que Deus está calado, a gente acha que Deus está distante, a gente acha que Deus não se importa. Não é à toa que já deram um nome para isso, que os grandes místicos da humanidade reconheceram, catalogaram esse estado do ser. E acontece ciclicamente na vida humana, a gente passa por certas travessias, por certos desertos, né, da alma. O que a sabedoria espiritual das tradições dizem pra gente sobre isso? E que a gente pode constatar na prática, inclusive olhando para a nossa trajetória. Sempre que Deus permite que a gente passe por uma noite escura da alma, ou por um momento em que a gente sente que Ele está, meu Deus, eu até sinto que o Senhor está aqui, mas parece que o Senhor está meio calado, podia estar me ajudando mais objetivamente, mas não estou conseguindo enxergar essa ajuda, né? Às vezes a gente tem isso. A experiência, a tradição nos mostra que quando a gente atravessa isso, se a gente sabe atravessar com dignidade, com paciência,
buscando aprender o que aquilo está querendo ensinar pra gente, após essa fase, Deus compensa. Deus recompensa, Deus compensa aquilo tudo com uma coisa muito maior, muito melhor. E quando Ele fizer isso, a gente começa a entender por que a gente passou por aquele deserto. Só que é muito difícil a gente se conectar a essa verdade quando a gente está no meio do deserto. E o deserto é simbólico, né? Até o Cristo, os 40 dias. E o que fala na história do Cristo? Que ele foi tentado no deserto. Né? Quem que apareceu para ele no deserto? Né? O diabo aparece pro Cristo no deserto. Então o deserto ele é muito simbólico. Só que o que a experiência mostra é que pode ser doído, mas quando a gente atravessa, logo depois, Deus compensa. E compensa muito. E mostra por que a gente atravessou o deserto. Mostra que tinha um propósito naquele deserto. Deus mostra que você não atravessou o deserto porque estava ali testando só você. Deus mostra o deserto porque Ele sabia o tempo todo que você merecia o oásis de bem-aventurança. Mas que para você chegar no oásis, você tinha que percorrer o caminho. E às vezes esse caminho ia ser um pouco mais árido. Por isso continue a nadar, né? Não para até chegar. E se Ele tem esse oásis pra gente, Ele só permite que você atravesse isso, primeiro porque Ele confia, Ele sabe que você é capaz, sabe que a gente é capaz, e porque nos ama muito. Tem essa sabedoria também, que só atravessa os desertos da alma filhos e filhas muito amados de Deus. Não querendo criar uma crença limitante que você tem que se ferrar para Deus te amar. Na verdade, Deus ama todo mundo. Né? E não é uma condição tipo, quanto mais você... Não. Quanto mais você se ferrar, não. Mas é para entender que até quando a coisa tá caducando, é porque ela tá crescendo e a gente não tá vendo. Ela tá melhorando e a gente não tá percebendo. Mas Deus tá percebendo, por isso que Ele permite. E compensa depois. E compensa. Mas pode ser que no meio de uma travessia dessa, a gente tem liberdade. Pode ser que no meio de uma travessia dessa, a gente resolva largar os betos, chutar o balde e se desconectar e falar, não é pra mim. Deus não deve estar interessado, deixa eu ir pro mundão, deixa eu fazer outras coisas, deixa eu buscar em outros lugares. Ele é educado, ele é elegante, ele vai respeitar a sua liberdade. Então a gente tem que ter uma atenção, se a gente não passou por alguns desses desertos, e no meio da travessia, ao invés da gente seguir a direção para o oásis, a gente foi para onde tinha apenas mais areia. E aí, a gente faz escolhas que a gente começa a se desconectar. E desconectando, quanto mais a gente vai desconectando, menos a gente vai percebendo as mensagens, a presença, os sinais, o amparo, o amor. E mais a gente vai nutrindo a ilusão de que a nossa relação com o sagrado não é recíproca. E a gente desanima. Mas ainda aí Deus está presente. E pode estar presente através desse vídeo aqui, inclusive. E não estou puxando sardinha para mim, não. Inclusive usando um recurso imperfeito, que sou eu, para fazer alguma coisa mexer aí dentro de você. Na hora certa, no tempo certo. Ele tá sempre buscando, tô aqui, volta cá, volta pra mim. Então o que a gente pode fazer da nossa parte para honrar aquele que sempre nos honra? A gente entendendo ou não, porque também nossa visão é curta. Nossa cabeça é pequena. O que a gente pode fazer da nossa parte? Aí entra a questão da disciplina, né? Meditação, de você fazer um trato de alto amor com você mesmo. Porque nutrindo a conexão com Deus, quem mais vai ganhar é você. Sou eu. Somos nós. Então, nesses períodos, né, de travessia, aí que a gente tem que manter a disciplina. O que é a fé? A fé é a certeza dos resultados que você não pode ver ainda. A fé
É saber que tem um oásis para você ali na frente, mesmo você pisando agora no chão árido de areia quente. A disciplina é a certeza da caminhada, que se você continuar um passo atrás do outro e manter essa marcha, é o oásis que tem lá na frente. Então acho que é importante a gente revisitar esses momentos da nossa vida em que a gente se sentiu mais cabisbaixo, se sentiu mais, oh meu Deus do céu, e agora? E ver se nesses momentos a gente não viveu essa fragilidade e diante dela a gente não fez escolhas que, ao invés de nos ajudar, vão acabando nos afastando um pouco mais. E aí vai ficando mais difícil da gente perceber que Deus é recíproco, porque Ele é recíproco. Mas quando a gente vai voltando, Deus é tão misericordioso que é aquilo que Sai Baba falava, dá um passo na direção de Deus, que Ele vai dar 100 passos na sua direção. Um pouco de disciplina, um pouco de fé, um pouco de paciência, um pouco de confiança. Isso é uma frase que eu aprendi na minha vida, estou aprendendo. Confiar também é amar. É como se Deus chegasse pra gente e dissesse assim, às vezes, meu filho, confia em mim. Eu tô cuidando, tô resolvendo, eu tô vendo coisas que você não tá vendo. Eu sei o que vai ter lá na frente. Confia. Aí a gente fica agitado. Eu falo porque eu também fico. A gente fica agitado, ai meu Deus, não sei o que, ai meu Deus, meu Deus. Confia, meu filho. Quando você demonstra confiança em mim, você está demonstrando amor por mim. Confiar também é amar. Essa é a chance que a gente tem de demonstrar amor para Deus e de ser recíproco para Ele também. Será que é Ele que não é recíproco ou será que é a gente que não é recíproco? Ele nos ama incondicionalmente, mas basta o barco titubear que a gente já larga a mão do nosso amor para Deus. Então será que é Ele que não está sendo recíproco ou a gente que não está sendo recíproco e por isso a gente vai se desconectando cada vez mais? Mas Deus é misericordioso. Você dá um passo na direção dele, Ele dá 100 passos na sua direção. Um pouco de fé, um pouco de confiança, um pouco de paciência. Não precisa ser perfeito, Ele pede um pouco. Na Bíblia, os grandes milagres, na Bíblia, o que Deus pede? Ele pede o pouco que você tem. O pouco de azeite que você tem. Ah, eu não tenho muito azeite, mas o que você tem? Ah, eu só tenho esse pouquinho, então me traga. E aí você traz para Deus o que você vê na Bíblia? Deus pega aquele pouquinho que você tem de azeite e multiplica. Ele pede um pão que você tem, mas Ele pede o que você tem. Não vem de mão vazia, porque Ele sabe que você tem, ainda que seja pouco, mas Ele valoriza o que você tem. Me dá o pouco que você tem que eu transformo no mundo, mas me traz o pouquinho que você tem. Me traz esse pouquinho de confiança, me traz esse pouquinho de fé, me traz esse pouquinho de paciência, me traz esse pouquinho de compreensão, de busca, me traz esse pouquinho de disciplina. Que eu vou fazer um banquete, mas confia no processo, para que esse milagre aconteça. O milagre também segue um processo para acontecer, mas me traz esse pouquinho, que aí a fartura vem. E essa reciprocidade de Deus, a nossa alma sabe disso. E a gente sabe que mesmo diante desses momentos, a nossa alma está caminhando sempre para essa abundância, para essa bem-aventurança, que é a única fatalidade que existe para nós. A bem-aventurança de Deus. Então aí a gente vai entendendo que conforme a gente vai se abrindo, a disciplina, a prática vai se tornando cada vez mais prazerosa. E ela deixa de ser automática, ela deixa de ser obrigatória. Porque o ser humano não é bom de fazer coisas que ele se sente obrigado, que não vê sentido. Mas quanto mais a gente vai se abrindo, mais a gente vai deixando essa luz entrar, mais a gente vai oferecendo o pouco que a gente tem para receber o muito de Deus. A gente vai desobstruindo os canais da nossa alma, a gente vai se realinhando novamente, a gente vai dando esse passinho em direção a Ele, a gente vai afinando essas cordas da nossa alma e a gente vai recebendo essa luz aos poucos, até porque a gente não pode se ofuscar de receber tudo de uma vez, então tem que ser conta-gota, por respeito à nossa integridade. A gente vai recebendo um pouquinho, mas a gente mantém a disciplina. E conforme a gente vai mantendo a disciplina, a gente vai recebendo cada vez mais desse pouquinho, até que esse pouquinho vira muito. E de repente aquilo que era uma disciplina
mais mecânica no início, de vou fazer uma coisa assim, mais objetiva, né? Às vezes você não está se conectando muito, mas eu vou sentar, vou cruzar as pernas, eu vou ficar quieto um pouco, eu vou meditar. Independente de eu estar vendo ou não o que está acontecendo. Chega uma hora que não demora, que você vai começar a fazer isso, não porque é automático, mas porque toda vez que você vai sentar de pernas cruzadas, você vai mergulhar na vastidão do amor incondicional, da bem-aventurança dele. E aí você não vai passar um dia da tua vida sem querer meditar, sem querer fazer sua prática, sem querer fazer seu sadhana, porque Deus é recíproco. A grande questão é a gente achar esse ponto de comunicação, ver o que a gente pode fazer da nossa parte para aprimorar isso cada vez mais. Eu acho que tá pensando nisso nesse exato momento já é a graça dele atingindo a gente. E falo isso por mim, porque isso também eu também tô refletindo aqui, para que a gente possa se abrir cada vez mais para essa aliança. Relação é reciprocidade. Deus é recíproco. Ele conhece a gente pelo nome. Cada coisinha é amor absoluto. Não há falta de reciprocidade da parte dele. Talvez a maior alegria da nossa vida seja a gente oferecer a nossa para viver essa comunhão, essa unidade. Beijo na alma, fica na paz, brilha sua luz. Se curtiu, senta a testa no botão de like. Um beijo na sua alma. Receba um abraço do tamanho do sol.